Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso programa Voltai para mim e eu me voltarei para vós. Ou seja, o Senhor nos chama a caminharmos junto com Ele. Estamos hoje iniciando mais uma semana, estamos iniciando mais um mês. Hoje, a igreja, aliás, para dizer melhor, esse mês, a igreja celebra o mês da Bíblia. Ou seja, durante o ano, o mês de setembro é aquele mês que alerta para nós que nós precisamos focar mais e mais na palavra. Desperta naquelas pessoas na qual não lê a Bíblia, em dizer para elas, chegou a hora, está na hora de poder ler a Bíblia. E nós hoje iremos trabalhar a palavra na qual está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 18, aonde nós iremos meditar na volta do Senhor. Nada melhor do que iniciarmos uma segunda-feira falando da volta do Senhor, porque só existe duas verdades absolutas. Quais são as duas verdades absolutas? A primeira, que Jesus veio ao mundo. Jesus já passou por essa terra, isso é fato. As pessoas, elas costumam dizer, Deus nunca veio, ninguém nunca viu Deus, mas Jesus é inegável, não tem como negar, existem documentos, está registrado que Jesus veio, não tem como a gente contestar essa verdade absoluta. E a segunda verdade absoluta é que ele vai voltar. Assim como os profetas no Antigo Testamento falava da vinda do Senhor, ou seja, hoje os discípulos que somos nós, os apóstolos que somos nós profetizamos, falamos, ele vai voltar. Então vamos para a leitura. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo do 13 ao 18. Não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com ele, com Jesus, os que nele morreram. Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor. Nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos, quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, o que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, a leitura deixa bem claro aqui para nós que Jesus vai voltar. A Sagrada Escritura é um documento, é um registro que deixa para nós certo que Jesus vai voltar. E que na volta de Jesus, primeiro ressuscitarão aqueles no qual estão com ele, aqueles no qual já morreram, mas em seguida aqueles que ficaram na terra. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele já falava que aqueles que estavam em Cristo seriam os primeiros a ressuscitar. Depois, aqueles que ainda estavam peregrinando na terra. Cristo veio, isso é fato. Cristo vai voltar, é fato. Por quê? Porque está escrito. Portanto, que nós sejamos vigilantes. A leitura deixa bem claro aqui para nós que, no início ele diz assim, irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Ele deixa bem claro aqui que os pagãos, os não crentes, os não católicos verdadeiros, eles não têm esperança alguma. Mas os cristãos, aqueles que estão em Cristo,
Os católicos verdadeiros, eles acreditam na esperança. E a esperança é que Jesus Cristo morreu por nós, a esperança é que Jesus Cristo, ele voltará para nos salvar. Se Deus salvou o seu Filho Jesus, se Deus ressuscitou Jesus como primícia, ele há de ressuscitar todos aqueles que estão em Cristo. Essa deve ser a nossa alegria. Não devemos nos preocupar, não devemos nos desesperar com a volta de Cristo. Não. Por que não? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, como será na volta de Jesus? Não importa como será a volta de Jesus. Não se preocupe. Nós precisamos apenas consolar uns aos outros, ou seja, sustentar os nossos irmãos na fé, dar esperança aos nossos irmãos de uma vida melhor, já aqui na terra, consolá-los diante de suas dificuldades, diante de seus problemas, fazer com que eles não percam a fé, não percam a esperança, fazer com que eles vivam a caridade mútua, a caridade fraterna. É isso que nós precisamos, é isso que nós necessitamos. Jesus veio, Jesus vai voltar. E aí será eterno. A mentalidade do povo lá no Antigo Testamento, eles tinham esperança de um Jesus no qual reinaria aqui na terra. A esperança deles era de um homem no qual governaria, daria estabilidade aqui na terra. Ou seja, se a gente parar para pensar, é uma mentalidade medíocre, era uma mentalidade muito pobre, até porque seria algo, digamos, por um período. A grandeza de Deus, a beleza de Deus, a riqueza de Deus é tão grande, no qual Ele não somente quer nos dar estabilidade, sustentabilidade, segurança, conforto, bem-estar aqui na terra, como Ele quer nos dar eternamente no céu. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. A promessa de Deus não é dar carro, não é dar dinheiro, não é dar vida boa, isso, aquilo. Apesar de tudo isso aí, Ele nos abençoar na medida que nós nos esforçamos, na medida que nós nos sacrificamos, na medida que nós investimos, na medida que a gente faz por onde. Mas o nosso propósito maior é acreditar na eternidade, acreditar na vida eterna. Poder um dia morar com Deus, poder um dia morar com Jesus Cristo, poder um dia estar junto dos apóstolos, dos mártires, dos profetas, da Virgem Maria, de Nossa Senhora, de todos aqueles que colaboraram diretamente e indiretamente para que o reino do céu ele fosse anunciado. Então, nessa segunda-feira, nada melhor do que iniciarmos a semana. Hoje, dia 1º de setembro, nada melhor de que iniciarmos o mês certo e seguro de que Jesus vai voltar e que nós estamos com Ele. Se nós estamos com Jesus, não temos o que temer. Diante das tribulações, diante das dificuldades, saberemos que Deus está conosco e é apenas uma fase. O que você hoje está passando, acredita, vai passar. Você precisa acreditar, ter esperança de dias melhores, de vida melhor, ter esperança na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, voltai para mim e eu me voltarei para vós é um programa no qual nos chama a darmos o primeiro passo. Geralmente nós queremos uma casa, mas para que nós tenhamos uma casa, primeiro é necessário que essa casa ela se faça presente, viva, verdadeira, de forma nítida, clara na nossa mente. Assim é o céu. Para a gente herdar o céu, é necessário que a gente tenha de forma clara a eternidade, tenha segurança. Sabemos que não somos merecedores, mas em Cristo Jesus nós temos essa garantia. Em Cristo Jesus nós temos essa bênção de poder, já aqui na terra, celebrarmos o céu. Os pagãos, eles não têm esperança, enquanto os cristãos, eles já têm esperança, né? Os pagãos, eles não acreditam na ressurreição, enquanto nós cristãos acreditamos na ressurreição. Os pagãos, eles não esperam, enquanto os cristãos, eles esperam, né? Como será a volta? Não interessa.
O que importa é que quando ele voltar, estejamos em sua presença. E enquanto isso, a gente vai consolando os outros pela palavra de Deus, como eu aqui estou, e os outros vão nos consolando. E os outros vão também nos ajudando. Você que está aqui presente comigo, você que faz parte desse programa, com certeza, você está ajudando a minha alma, você está ajudando o meu espírito, você está ajudando a minha vocação, o meu ministério, o meu chamado. O que seria tudo isso sem você aqui? Não teria sentido. Cristo é a cabeça. Então que Deus possa te abençoar, te iluminar e que Deus possa te encorajar. Vamos orar pedindo a Deus que nessa segunda-feira Ele possa nos dar cada vez mais essa convicção de que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Rezemos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nesta manhã de hoje, Senhor, na qual nós estamos aqui meditando na Tua Palavra, de que Tu vai voltar, Senhor, nos dar a graça para que no momento certo estejamos preparados, que no momento certo estejamos na Tua graça, no momento certo estejamos na missão. Pai, estamos iniciando aí o mês da Bíblia. Dai ao povo brasileiro, dai ao mundo uma fé constante, uma fé verdadeira, autêntica. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos cada vez melhor, a sermos justos, íntegros. Nos ajuda cada vez mais a sermos irrepreensíveis, sermos perfeitos, sermos santos, sermos virtuosos. Esse é o teu chamado, Senhor, para cada um de nós. Se você crer nisso, diga amém. É isso aí, amados irmãos e irmãs. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um beijo no coração, fica na paz.